Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos falar sobre os dias de Noé. Esta expressão é um alerta, não é um alerta humano, é um alerta divino. E esta palavra está registrada no início da revelação da palavra de Deus, que está no livro de Gênesis, e também registrado no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E para você ter uma ideia, a razão pela qual estas duas mensagens estão registradas é para mostrar como nós, seres humanos, somos descuidados, como nós não atentamos para aquilo que o Senhor nos fala todos os dias. Ontem nós procuramos mostrar que as enfermidades, elas vêm em decorrência das nossas desobediências a Deus. Bom, se obedecêssemos ao Senhor, seríamos muito mais saudáveis. Mas quando desobedecemos, contraímos os males que o mundo gera. Agora, diante desta própria orientação, o Senhor está nos mostrando que há consequências mais severas quando nós não nos curvamos diante da sua palavra, ou quando nós não dispomos a obedecer a sua palavra. Então, no livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 5, o Senhor dá esta declaração, que não é nada agradável. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do coração do homem, ou seja, não havia nada aproveitável que saísse do coração do homem. Todo o procedimento, a fala, os pensamentos, as atitudes, todas elas traziam maldade, o que fere literalmente a santidade de Deus, que é perfeito em bondade. E ele não tolera a maldade. Maldade não procede de Deus, procede do maligno. Então, para você ter uma ideia, vendo o Senhor que o homem que ele criara, a sua imagem e a sua semelhança, havia desencaminhado, estava andando por caminhos que não fora ele que orientara, e que agora esse mesmo homem estava procedendo malignamente, então Deus se entristeceu. O verso 6 diz assim: então entristeceu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A tristeza foi profunda, angustiante. Deus ficou realmente pesaroso de pensar que o homem pudesse fazer algo assim, abandoná-lo e voltar o coração para as coisas do seu interesse carnal. No verso 7, o Senhor diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aqui está, portanto, querido, uma sentença muito dura, severíssima, a qual foi realmente cumprida nos dias de Noé. E Deus mandou o dilúvio e consumiu a todos, salvando Noé, sua esposa, seus filhos e suas 3 noras, com os quais ele, os abençoando, permitiu que novamente a terra fosse povoada. Portanto, aqui você está vendo que não é fácil brincar com a santidade de Deus e nem menosprezar a justiça dele. Ele é duro, tremendamente duro, quando ele aplica a sua justiça. Ele é bondoso e misericordioso para com aquele que se volta para ele, mas para com aquele que despreza ele, a sentença é muito dura e ela se cumpre tal como ele diz. Então, Jesus já dá início ao seu ministério, e no livro de Mateus nós temos registrado aqui no capítulo 24, o verso 36, que eu quero compartilhar com você esta expressão. Observe bem. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui os discípulos estavam perguntando a Jesus: quando virá o fim? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Quando será o fim? Tem gente aí profetizando o fim todos os dias. Mas Jesus está dizendo que ninguém sabe. Nem ele
e nem os anjos. Somente o Pai determinará a hora que vai trazer a juízo toda a humanidade. Que agora vai ser sério, muito mais sério que nos dias de Noé. Que vai realmente botar fim a toda malícia e toda maldade que está sobre a terra. No verso 37 ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está vendo como é que o Senhor Jesus faz uma ligação com o livro de Gênesis, tornando real a palavra que foi dita lá no livro de Gênesis. O próprio Senhor Jesus fazendo menção daquele ato de justiça, porque ele estava lá presente no momento que foi tomada a decisão. E o verso 38 diz: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, então, naturalmente, a sociedade agia como se nada fosse acontecer. Estava tudo tranquilo do jeito que eles queriam e do jeito que eles amavam. Festas, bebida, comida, tudo que tinha direito. Naquela época. Imagine só. E aí Jesus diz: assim como aconteceu nos dias de Noé, também há de acontecer agora. Então ele diz: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, querido, aqui está a declaração. Do mesmo jeito que aconteceu nos dias de Noé, num momento inesperado, ninguém estava esperando, estava todo mundo festejando, comendo, bebendo, farreando. Hoje as coisas pioraram, hoje nós temos droga, nós temos tudo quanto é tipo de coisa ruim dentro da sociedade, não é? E isso, meu querido, pode saber que Deus está somando 1 mais 1 igual a 2. E na hora que ele falar, é agora, ele vai trazer o seu juízo. E quando ele trouxer o seu juízo, não haverá mais desculpa para ninguém. Por isso que eu estou anunciando a palavra dele, para que você tenha essa advertência na sua mente e no seu coração. Portanto, guarde no seu coração esta palavra. Assim como foi nos dias de Noé, será a volta do Senhor Jesus. E quando ele vier, quem estiver desafiando a santidade de Deus, afrontando a ele, desrespeitando a sua palavra e fazendo o que gosta e não o que ele pede, vai ter que se ver com ele. Tenha cuidado. Deus te abençoe, te ilumine e que você seja sábio e tome a decisão certa. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos instrui na tua palavra. Todas as suas advertências são severas, são simples e são fáceis de serem entendidas. Só desobedece quem deseja. E é por isso que eu te peço que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda precisam compreender estas mensagens, em nome do Senhor Jesus. Amém.